Primeira coisa que o IFE oferece, estabilidade e dedicação exclusiva. Por si só, isso aqui é o sonho, né, de várias pessoas que estão aí. A gente tem professores concursados aí, né, que já atuam na rede estadual, municipal, e tem a estabilidade, mas, por vezes, não conseguem ter uma renda razoável para viver de uma forma mais confortável apenas com o seu cargo aí de professor estadual municipal. Então você precisa, às vezes, se desdobrar entre mais empregos, professor privado, de escola particular, de faculdade. Você precisa, às vezes, ter dois vínculos públicos, como acontece aqui, 20 horas no estado, 40 no município, ou vice-versa. E isso realmente são os dois primeiros pontos que é o que a carreira do IFE oferece. A estabilidade real, você é servidor público efetivo federal. Então, você vai ter a segurança para planejar a sua vida sem medo daquele fim do mês, daquele fim do semestre, daquele fim do ano. Tá? Então, isso, nenhuma carreira hoje privada proporciona isso. E as carreiras de educação básica do município e estado ainda deixam a desejar, né? Para muitos de nós aqui, até o professor que às vezes não é ainda, mas já pensa em ser professor do Instituto Federal logo. Bom, dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva é excelente porque, além de a maioria dos professores do IFE, 70% a 80%, nós apuramos, atuam com dedicação exclusiva, o salário bruto sobe 56%. Então, se você é um professor 40 horas do IFE, você vai ganhar aí equivalente ao seu salário, dependendo do seu estado ou município, tá? Com 40 horas, tem dedicação exclusiva, você pode atuar em outras instituições. Mas o IFE lhe dá a possibilidade de aumentar o seu salário em 56%, né, e você ser um professor de dedicação exclusiva. Hoje, a maioria dos concursos já saem para essa modalidade de dedicação exclusiva. Então, esse é o primeiro ponto que a carreira oferece: estabilidade e dedicação exclusiva. O segundo ponto é a carga horária humana e uma estrutura de verdade. Você tem uma carga equilibrada aí de 16 a 20 horas aula em sala de aula por semana. Então, assim, esse aí, né, é o tempo que você fica em sala de aula, professor. Eu sei que quem não é professor do IFE aqui desconhece essa realidade completamente. Né? O que é ficar 16 horas em sala de aula por semana, né, com salário de rede municipal, de rede estadual ou de rede privada, a gente ia passar dificuldade. Não é? Qualquer professor hoje, com os salários em média que são pagos, passaria dificuldade se passasse só 16 horas de sala de aula, 16 horas por semana em sala de aula. Pois é isso que acontece nos institutos federais. Vocês têm uma carga horária máxima, aí alguns professores do IFE vêm às vezes reclamar lá no nosso Instagram, na nossa postagem, falando assim, que não é só isso e tal, e que são 24 tempos de 50 minutos de aula, ou seja, 20 aulas, 20 horas de aula. Tá? Então, assim, você tem sim 16 a 20 horas de aula por semana, 20 horas. E as outras 20 horas é para você preparar a aula, pesquisar, atender aluno, né? Ter uma vida ali fora da escola. Né? Você não precisa estar o tempo todo imerso numa sala de aula. Então, isso é uma carga horária humana, né? E a estrutura de verdade, a gente está falando aqui. Bom, ponto 3 é quanto a carreira paga de fato, né? O que a carreira EBTT remunera. Então, você tem aí o início, classe A, com mestrado, você recebe 9.595, com doutorado, 13.753, tá? No meio da carreira, com 5, 10 anos de IF, você já vai estar com 14 mil, 20 mil. E no topo da carreira titular, você chega a 18 mil e a 26 mil reais de salário, tá? Isso está atualizado agora, de abril de 2026, com o último reajuste que houve. Muito bem hoje no país. E existe um atalho que poucos conhecem. Então, aqui você está vendo essa remuneração aqui com mestrado, no início. Quem vai ganhar esse valor aqui é o especialista. É o especialista. E com doutorado, quem vai ganhar esse valor aqui é o mestre. Aí alguns perguntam, e o doutor, professor, vai ganhar a mesma coisa que o mestre quando entra na carreira? É, a mesma coisa. Depois do estágio probatório, é que o doutor consegue avançar em um nível vertical e ele vai ganhar um pouquinho a mais, tá? Porque o mestre continua avançando no nível horizontal da carreira. Isso aí é um pouco mais detalhado, vocês vão entender muito melhor quando estiverem lá dentro. Mas o fato é que o IFE existe uma coisa chamada RSC, que é o reconhecimento de saberes e competências. Então você vai receber como doutor, mesmo sendo mestre. Para que o doutorado, então, professor? O doutorado é para você se especializar e para que você consiga chegar ao topo da carreira. Porque para
para um determinado nível lá, você só pode subir sendo doutor. Mas a retribuição por título, que representa às vezes mais, né, do que a própria remuneração básica, você recebe um nível acima. Tá? Como é que é isso? Se você é graduado, você vai receber como especialista. Se você tem especialização, você vai receber como mestrado. E se você tem mestrado, você vai receber como doutorado. Então, na prática, aqui, ó, um mestre com RSC 3, ele salta de 9.000 para 13.713 reais. É 4.000 a mais no mês por causa de uma linha de legislação e de reconhecimento de saberes que o Instituto Federal tem. Então, além disso, é um ambiente desestimulador. Tá? Nos institutos federais, professor, vocês terão contato com os melhores alunos do Brasil. São os melhores alunos. Por quê? Primeiro, porque os melhores alunos não são quem tem dinheiro. Os melhores alunos são aqueles que estão dedicados a aprender. Então, o aluno que entra no Instituto Federal, ele sabe, ou se não sabe, ele descobre logo no primeiro ano, né, que ali ele vai ter que se empenhar. Então, são alunos empenhados, são alunos que, de fato, vão estar ali, sentados, esperando, né, aquele conhecimento teórico prático. Para você ver uma coisa, lá dentro é tão sério que, assim, o aluno que perde, tá, não tem perdão para ele. Não? Ele perde, ele tem que cair fora. Entendeu? Ele não vai continuar a formação dele lá. E muitos alunos desistem. Desistem logo ali na entrada, na primeira unidade, porque vê que não é uma escola pública como se vê por aí, tá bom? E ainda muitos alunos, né, de uma condição financeira melhor, os pais têm um nível de consciência de classe maior, botam os alunos para fazer a seleção lá, para passar. Por quê? Ser professor do IFE é ocupar um lugar de prestígio, respeito, você vai formar técnicos, futuros universitários, profissionais que vão mover a região ali, porque os institutos federais têm essa capacidade.